Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor Eduardo, pela recepção da igreja, para conosco. E nós louvamos a Deus por esses momentos que aqui temos estado com os irmãos. Igreja do Senhor, eu me acho um pouco estranho. E eu não me espanto que as pessoas não me acham. Mas o sentimento que eu tenho é exatamente baseado no que a cantora acaba de falar. Como ela disse, mesmo sendo crente desde criança, mesmo sendo filho de pastor, mas viveu muito tempo na igreja sem conhecer a Jesus. E eu vivo na igreja também desde a minha tenra idade. Quando eu nasci, os meus pais já serviam ao Senhor. E começamos desde cedo também a nos envolvermos na obra. E quando eu estou num momento como esse, nós estamos pelo menos todos os dias da nossa vida, a minha preocupação não é em possível retorno a este lugar, nem também se as pessoas aprovarão ou não o que digo, se eu cumprirei ou não uma expectativa humana. A minha preocupação sempre é em falar o que Deus quer que eu fale, em que Deus, através do seu Espírito Santo, trabalhe na vida de cada um de nós. E é exatamente por esse motivo que eu sempre digo: não converse, abra uma Bíblia Sagrada, não acesse as mídias sociais, porque o culto é desde que nós saímos de casa. Na realidade, a nossa vida é um culto. E nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas pensam que o meu serviço é só tocar, toquei, eu posso trabalhar o restante do culto. O outro pensa: não, o meu serviço é só pregar, então eu posso chegar só na hora de pregar. Ah, se o meu é só cantar, cantei, já posso ir embora. E isso tudo é uma concepção errada que nós temos. Cada parte do culto é importantíssima para cada um de nós, para desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, para que Deus fale aos nossos corações, manifeste a sua graça e haja em cada um de nós. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, aí nós nos tornamos estranhos para o mundo atual, para os tempos em que nós estamos vivendo. Porém, nós devemos querer estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Geralmente, ao receber um convite, ou nós recebemos a mensagem quando falamos com quem convida, ou momentos depois lendo as Sagradas Escrituras, porque como eu comecei a pregar muito cedo, eu me frustrei muito, estudando, preparando uma mensagem, e às vezes esperando um tempo X, quando nós não tínhamos o tempo. E como disse o nosso líder de mocidade ontem, vivemos um tempo onde há uma fartura do pão, entre aspas, uma fartura do maná, onde parecem que as pessoas já não sentem tanta falta quanto deveriam. Eu lembro do pastor Ronaldo Lindori, um dos missionários neste país, que ele disse que em uma região onde estava fazendo missões, uma senhora andou por vários quilômetros, período de 3 dias de viagem a pé. E ele conta em seu livro que quando, no 3º dia, era que ela chegava para visitá-lo e retornava para o povoado onde morava. E ela, não sabendo ler nem escrever, ela ia até ele apenas para
ouvir versículos, decorá-los e retornar ao seu povoado e falar acerca destas coisas. E ele disse que em uma vez em que ela o visitou, no espaço de um dia e meio, onde ela já deveria estar retornando para a sua casa, ela chegou de volta. Ele disse: o que houve? Porque só para o povoado que você mora são 3 dias. Tem só um dia e meio que você saiu daqui e já retornou. Ela disse: é porque eu havia aprendido 13 versículos. E no caminho eu esqueci um. E eu voltei para aprender. Porque a palavra de Deus é muito importante para ficar pertinho do caminho. Aí quando a gente olha para essas situações e muitas outras, de pessoas que não têm um exemplar da Bíblia Sagrada como nós, podemos ter tantos quantos quisermos e pudermos, e que às vezes procrastinamos e deixamos passar um dia inteiro sem ler um capítulo da Bíblia, e nós devemos considerar perdido pelo menos todos esses dias que iniciou e encerrou, e nós não conseguimos ler sequer um versículo da palavra de Deus. A Bíblia em Jeremias capítulo de número 18, por favor, não teclem, por favor, saiam das mídias sociais, ouçamos a palavra de Deus. Está no versículo de número 11 e 12, escute isso. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Escute isso: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Os irmãos têm ouvido sobre Jeremias muitas mensagens, e de quinta para cá ainda um pouco mais. Já ouvimos uma bela saudação expositiva acerca desse texto, de tal forma que todos nós temos muitas informações acerca do texto. E quando nós olhamos para tudo isso, é só o Senhor Deus mostrando uma situação para mostrar a casa de Israel, a casa de Judá, como eles se encontravam. E conforme nós ouvimos na noite de ontem, nós percebemos desde o versículo 1 do capítulo 18 a importância da palavra, que é necessário ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Sobre a soberania de Deus, pois o vaso estava nas mãos do oleiro, e sobre a decisão do ser humano, porque o desejo do Senhor é fazer de nós como bem lhe apraz, mas sempre dependerá de nós. Deus não obriga. Observe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Todos nós sabemos que são mais de 200 tipos de barro, somente 16 úteis para fazer o vaso. Como a nossa irmã falou, tirar das raízes, esquecendo alguma, vai ter problema, significando aquilo que nós nos apegamos, temos dificuldade de abandonar. O barro, nessa situação de não, era amassado com os pés até que todo o ar saísse dele, a fim de que não criasse bolhas e viesse depois trincar o vaso. Era posto em uma temperatura e por muito tempo lá ficava. E todas as vezes que era retirado, quando achava que estava tudo resolvido, era apenas para bater nele com um objeto para ver se
o barulho era seco ou fofo. Se fosse fofo, não estava o suficiente assado para sair completamente do fogo. Então era retornado de novo, simbolizando quantas vezes na vida nós enfrentamos dificuldades e problemas, e a gente diz: Senhor, livra-me disso, e Ele parece que nos tira um pouco do fogo, e quando a gente pensa está tudo muito bem, a gente já está voltando a uma nova dificuldade outra vez, porque Deus está nos preparando para o que Ele tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Agora, quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, nós estamos contemplando que mesmo depois do Senhor ter desenvolvido todo o seu trabalhar na vida de Jeremias, para que ele pudesse vislumbrar a situação em que estava ali, com o povo de Israel, a percepção que Jeremias continua a ter é que o povo deveria receber a mensagem, o que ele estava disposto a entregá-la, mas que ele já tinha a certeza que eles não ouviriam. Assim como Jonas sabia disso, que o povo de Nínive não ouviria, e ele procurou fugir. Assim como quando o Senhor também chamou Moisés, o Senhor disse a ele que Faraó não o ouviria. Assim como Jesus pregou a um povo que ele mesmo disse: o ouvido está tapado, os olhos estão fechados. Então foi diferente com Isaías. Ele disse: quem foi que acreditou no que nós dissemos? Quem deu crédito à nossa pregação? Vivemos em um tempo que aparentemente não é diferente, porque são seres humanos, e nós lutamos exatamente com seres humanos. Com seres humanos. E às vezes parece que as pessoas não têm o interesse que deveriam. Eles estão num recinto como esse como se não estivessem. E é claro que isso não é com todos, mas alguns que parecem não ter esse comprometimento. E a minha função, pelo menos, é esclarecer a palavra, mostrar-lhes a verdade bíblica, sem inventar coisa alguma, sem tentar mexer com os irmãos, porque se a palavra não fizer isso, nada mais fará. E assim deva ser o comprometimento de todos quando anunciam a palavra de Deus, porque se a palavra fizer, ninguém conseguirá desfazer. Mas também se a palavra não fizer, não tem quem faça a obra que somente a palavra faz. Então, quando a gente tem essa noção, essa consciência, é muito bom. Porém, é uma luta constante, cansativa, parece que às vezes até estressante. E talvez seja o motivo de muitas pessoas fugirem daquilo que Deus tem na vida. Agora, o nosso conselho é que façamos o que Deus quer que nós façamos. Porque, como já falamos e cantamos nesta noite, Ele é Jeová Jireh, e Ele vai prover tudo. Ele criará situações para que o nome dele seja glorificado, e não é justo para nós fugirmos daquilo que ele tem e quer para a nossa vida, para que não soframos por causa disso. Nós devemos nos voltar para Deus e estarmos seguros que ele quer que nós façamos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está dizendo aqui: convertei-vos. E essa conversão não deveria ser depois, deveria ser agora. É verdade que com relação a nós, Deus nos conhece melhor do que nós, e nós nos conhecemos a nós mesmos melhor do que qualquer pessoa. E há muitas coisas em nós que precisam ser trabalhadas, assim como na casa de Israel, na casa de Judá, e o Senhor levantou o profeta para aquele propósito. Quantas pessoas estão no nosso meio, de repente nós ouvimos notícias tão desastrosas, tão tristes, e a gente fica assim a pensar: mas ele estava na igreja, ele estava
Mas de repente, é como se não estivesse. Porque há muitas pessoas no meio de uma multidão como essa, que às vezes ainda se sentem só, que ainda não conhecem ao Senhor, que podem participar de tudo, de todas as coisas na casa de Deus, mas não conhecem o Deus da casa. E daí há uma necessidade de nós clamarmos incessantemente para que essa consciência tome de conta de nós e que nós vivamos o que Deus tem para nós vivermos neste tempo. Eu fico olhando para o profeta Jeremias e diante de tantas peculiaridades que nós falamos ontem aqui, eu fico a pensar, Jeremias, por certo foi ouvido por Ezequiel e também por Daniel. E certamente aqueles dois outros profetas foram influenciados pelo ministério deste. Agora observe, Jeremias fica em Jerusalém. Ezequiel está cativo, mas estava no meio dos exilados, próximo ao rio Quebrado. E Daniel recebe um destaque tal que o Senhor o havia colocado lá no palácio. Em um mesmo tempo, em lugares diferentes, Deus tinha os seus representantes. Agora Deus não silenciaria diante das circunstâncias. Para este tempo, como já ouvimos nesta noite, o Senhor que não erra, e que Ele escolheu a cada um de nós, pois não tivesse Ele escolhido, nós não estaríamos aqui. Ele quer trabalhar em nós para que onde nós estivermos ou formos, nós sejamos a boca de Deus ali, e o nome dele seja glorificado através de nós. Nós não podemos silenciar diante deste mundo perverso. Nós não podemos retroceder diante da situação em que vivemos na atualidade. Mas cada um de nós devemos estar voltados para o propósito que Deus quer para conosco e na nossa vida. E influenciarmos vidas para que sirvam ao Senhor, nosso Deus. Sem deixar que sejamos influenciados pelo momento, pelas circunstâncias, por aquilo que nos serve. E por isso o profeta chama-os dizendo: convertei-vos. Isso tem que ser agora. E é cada um, porque é decisão individual. E o texto diz aqui o seguinte ainda: do seu mau caminho. E quem de nós é perfeito? Fôssemos todos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas o Senhor todos os dias está nos aperfeiçoando e melhorando. E nós precisamos ter essa disponibilidade para com Deus em dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore? Onde há uma necessidade que eu esteja mais perto de Ti? O que falta para eu viver os Teus propósitos na minha vida? E o texto sagrado aqui nos diz ainda: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Será que Deus aprova tudo o que nós fazemos? Por favor, toca-me aí. Meu irmão, para de teclar. Escuta a palavra de Deus. Vamos esperar ele teclar. Quando ele parar, a gente continua. Terminou? Vai parar ou continuar? Isso são coisas que acontecem diariamente. E a gente está aqui no pretexto de que vem adorar a Deus. Mas a adoração que Deus quer de nós, ela é de coração. Não é só de lábios. Só o Senhor é Deus. O profeta muito dizia no capítulo 29, 13 de Isaías: é um povo que me ouve de lábios, mas o coração
coração está distante. Nós somos bons em acharmos defeitos em todos. O pastor está com defeito, o líder de mocidade está com defeito, o líder da área tem defeito, o porteiro tem defeito, mas o culto ele é individual. Quando a minha vida está disposta a adorar a Deus, nada me impacta. Eu imagino a adoração genuína a Deus, tal qual uma criança que quer ser amamentada. Ela não tem preocupação com quem está de um lado, quem está do outro. A preocupação dela é em dizer: eu quero me alimentar, e ponto final. Assim é a nossa vida quando nós estamos na presença de Deus. A gente veio para adorar e receber o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo de número 12: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. É quando nós decidimos não querer receber o que Deus tem para nós. E embora nós estejamos estudando a história de um povo, essa história se repete outra vez. Porque na nossa vida, quando nós agimos assim como o nosso irmão, é como que nós estivéssemos dizendo: isso aqui não tem esperança. Eu quero andar de acordo com as minhas imaginações. E é só ler Deuteronômio 29:19, diz: nunca diga no seu coração, eu viverei desta forma e não sofrerei punição. Não se engane, a Bíblia aconselha a receber disso. Deuteronômio 29:19. Porque no capítulo de número 28 tinha inúmeras maldições. E o povo estava como que dizendo assim: isso é balela de Moisés, isso é história, isso não vai mudar nada. Hoje eu estou aqui, e onde nós moramos, há uma porção de jovens, e de jovens casados, dizendo: pastor, preciso falar com o senhor, eu tenho que falar com o senhor, e a mensagem que eu mais ouço na minha vida nos dias atuais é essa: ah, se eu tivesse me ouvido naquele dia, ah, se eu tivesse ouvido aquela mensagem, ah, se eu tivesse tomado uma decisão quando o Senhor me avisou. É aí onde nós devemos ter convicção. Aos jovens pregadores que nós temos percebido que há uma quantidade aqui, é aí onde nós devemos ter convicção. O que Deus quer de nós, o que Ele quer que nós façamos, e apesar de todos os obstáculos, nós sejamos fiéis a Deus e a sua palavra, porque Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Porque de repente a gente pode entrar no caminho que as pessoas estão entrando. Não, vamos agradar todo mundo. E evangelho não é agradar, nem agredir, mas é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre confronta o nosso malvado coração, como disse Jeremias aqui. E ele diz assim: eles dizem, não há esperança, após as nossas imaginações andaremos. Olha o que diz aqui no versículo 12: fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Irmãos, o coração nosso é mau. O profeta Jeremias disse no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem, pois, o conhecerá? O que nos faz diferente de quem está lá no mundo é porque o Espírito Santo nos convenceu. Nós nos entregamos a Cristo. O Espírito Santo está morando dentro de nós. E ainda que nós tenhamos paixões, dificuldades e problemas, mas todas as vezes que a nossa carne quer encontrar espaço, o Espírito Santo chega e diz: não pode, não deve, você é noiva, você é igreja, o caminho não é esse, a minha palavra diz assim, e as nossas atitudes mudam. Mas o freio que trabalha em nós é o do Espírito Santo de Deus.
fosse Ele, nós não estaríamos aqui. O apóstolo Paulo diz que é uma luta travada. E se acontecia com Paulo, que dirá de nós? Eu dizia que a carne lutava para fazer as coisas daqui, o Espírito lutava para fazer as coisas que são dali. De fato, de verdade, que se nós não deixarmos o Espírito reinar, a alma servir e o nosso corpo ser escravo, nós não venceremos na vida cristã. Pode ter a idade que tiver, o tempo na igreja que tiver, ter a credencial que tiver conseguido, não tem como prosperar. Princípios para ser bem sucedido na vida cristã é orar, ler a Bíblia, consagrar através do jejum e vigiar. Orar, ler a Bíblia, consagrar a vida através do jejum e vigiar. Qualquer um de nós que negligenciarmos a leitura bíblica, abandonarmos a consagração através do jejum como reforço da oração, uma vida de oração assídua e uma vida de vigilância, nós fracassaremos se não seguirmos esses conselhos bíblicos. Porque é princípio. É baseado nisto que estou falando aqui, entre os versículos 11 e 12, que quando falamos de vasos na mão do oleiro, nós precisamos entender 4 coisas. Primeira delas, como fala muito de caminho no versículo 11, primeiro, é que nós precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos seguir? O que nós vamos fazer? Porque o vaso está na mão do oleiro, ele pode quebrar, é natural. Está aqui dizendo que ele quebrou, mas ele tornou a fazer como ele queria. Agora o vaso, quando está na mão do oleiro, ele tem algo chamado de percepção, sensibilidade. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que há o meu caminho. Vivemos em uma geração onde eles não querem ouvir pai, não querem ouvir mãe. E é por isso que eu não me impressiono com aquilo que acontece momentaneamente no culto. A minha preocupação é com o que nós sairemos na mente desse lugar. Porque dependendo do que sair da nossa mente daqui, alguma coisa vai mudar. E às vezes nós nos preocupamos com o que acontece no momento. Alguém pulou, alguém gritou, teve outro que chorou, até falou em língua. Mas amanhã em casa vai honrar pai e mãe? Vai ser o melhor aluno da escola? Ou pelo menos está entre eles? Vai ser uma pessoa que seja referência onde quer que for, porque Cristo na nossa vida é para que sejamos assim. Lembra de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? A gente fala muito sobre esses homens, mas eles eram adolescentes para jovens quando adentraram a Babilônia, e eles só foram para ali por causa da desobediência de todo esse povo. Pois tudo que o profeta Jeremias fez foi para que evitasse isso, mas como não ouviram, quando a gente entende que há o nosso caminho, e tem gente que não quer abrir mão do seu caminho, aí nós não somos vasos mais na mão do oleiro. Eu não sei se você percebe, mas primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 16, está escrito que o Senhor falou com Elias e disse assim: Elias, volta pelo teu caminho. Nesse texto eu percebo que andar fora da vontade do querer de Deus é nós perdermos tempo, porque é o trabalho de ir e ter que voltar. E nós fomos ganhos por Deus, escolhidos por Ele, como vasos na mão do oleiro, não mais para fazer o que queremos e andar do nosso caminho, mas nós andarmos no caminho que Ele quer que nós andemos. Mas o pai se torna chato, o pastor é insuportável, o líder de mocidade não aguenta mais. Por quê? Porque Ele não quer que nós andemos no nosso caminho.
E afinal de contas, nós queremos andar no nosso caminho. Esse é o problema. Eu acho que para ser crente não precisa disso ou daquilo. Eu penso que para ser crente do jeito que eu estou, não dá certo. E assim a gente vai. Afinal de contas, todo mundo tem o mestre que quer para a sua vida. Acessa o YouTube a hora que desejar. Ouve o que quiser ouvir, claro. E o nosso malvado coração vai nos mandar ouvir algo que seja concernente à nossa vontade, o meu caminho. E nunca confrontar o meu caminho. Por causa disto, cada dia vão se afastando de Deus. Segundo lugar, existe o caminho dos outros. Sim. Quantas vezes alguém chega e diz: pastor, o que é que o senhor acha disso? Bem, vamos abrir a Bíblia. Alguém já me diz assim: não, pastor, me dá um conselho e te sai de Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas alguém quer um conselho sem que seja pautado nas Sagradas Escrituras. Alguém quer viver de acordo com o seu malvado coração. E o chamamento de Jeremias era: convertam-se. Não pode ser depois, tem que ser agora. Porque às vezes a vida de alguém pode estar por um triz e depende da decisão momentânea. Porque nós não podemos sair daqui como chegamos, e nem tampouco piores do que nós chegamos. O Senhor nos trouxe até este lugar para que nós saiamos melhores e saiamos convictos de que estamos segundo o querer de Deus, mediante a sua palavra. Não pode ser diferente disso. Você sabia que muitas pessoas não são completas por não viverem aquilo que Deus quer para a sua vida? Isso é muito fácil de perceber quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2:1, ele diz assim: antes de qualquer coisa, ore. Quem é que quer orar no nosso tempo? Aí ele diz assim, sobre 4 tipos de oração: faça deprecações, orar por quem quer ver você até morto. Faça orações, que é uma oração de glorificação a Deus, de louvor a Deus. Aí ele diz assim: faça intercessões, que é orar por outras pessoas. E finalmente ele diz: e suplique a Deus, clame a Deus. Aí ele diz: para que tenha uma vida quieta e sossegada. Vida quieta, uma vida externa, vida sossegada, uma paz de espírito. Quantas pessoas perturbadas até mesmo no nosso meio, e às vezes tem lhes faltado oração. E quando nós nos deleitamos na oração, até a ciência está dizendo, dispositivos, hormônios na nossa mente são liberados de bem-estar, de tranquilidade. Então alguém recebe saúde por estar falando com Deus, conversando com o Senhor. E é por esse motivo que Paulo já dizia em Filipenses 4, versículos 4 até os 7, eu já disse uma vez, vou repetir outra: se alegrem. Aí ele diz: não estejam inquietos e nem ansiosos por coisa alguma, mas façam assim, tudo faça conhecido diante de Deus através da oração, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, habitará em vós, em vossos sentimentos, em vossos corações, e sereis agradecidos. E depois disso, tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que glorifica a Deus, pensa nisso. Para nós. O que as pessoas estão me dizendo é que a gente tem que compreender o jovem, o adolescente. Não, a gente tem que compreender todo mundo, como líder, como pai, seja uma mãe, professor da escola bíblica. Temos que compreender, mas nós temos que entender que diante da Bíblia não é ela que
nos compreende. É nós que devemos ir a ela despido de todo o nosso pensamento e achismo e dizer: Deus, fala comigo, fala, porque eu quero ouvir a tua voz e quero por ti ser transformados. Então há o meu caminho, aquilo que decido que quero andar, sem interessar o que Deus quer de mim. Há o caminho dos outros, quando alguém chega e nos diz: ei, mas todo mundo está fazendo, e a gente precisa compreender, nós somos a igreja. Independentemente de todos estarem ou não fazendo, onde você estiver, o Senhor te levantou lá como representante do céu. Independentemente do que estivermos fazendo, onde estivermos inseridos, Deus nos colocou lá para que nós sejamos a voz do que clama no deserto. O Senhor nos colocou lá para que nós testemunhemos acerca dele. E lá existem e aparecerão muito mais pessoas necessitadas de Cristo. E se você tem Cristo lá, você é a porta por onde Cristo agirá na vida das pessoas que estão lá. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem até os bons costumes. A Bíblia diz em Salmos 42, versículo de número 7, que um abismo chama outro abismo. Eu tenho dito sempre que eu não quero para mim uma amizade que não me aproxime de Cristo, ou que eu não possa ser um canal para aproximá-la de Cristo. Se as minhas amizades eu não sirvo para influenciá-las a chegar a Cristo, e se elas não servem para me influenciar a me aproximar mais dele, não quero. E quem é vaso na mão do oleiro precisa ter essa percepção. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias quase seriam mortos por não saber o que o rei tinha sonhado, nem a sua revelação, mas só que nada foi dito a eles. Simplesmente agora seriam mortos. E Daniel disse: dê-me um tempo. Ele volta para casa, fala com os seus amigos e juntos vão buscar a Deus em oração. Ei, amizade que serve para você em tudo, mas que não consegue orar junto, não é amizade para vaso na mão do oleiro. Vaso na mão do oleiro, ele procura quem ora também, quem busca a face de Deus também, quem busca conhecer a palavra também, quem quer comunhão com Deus também, quem acredita, busca, recebe também o batismo do Espírito Santo. É assim, quando o vaso está na mão do oleiro, ele procura chegar-se ao oleiro. Ao meu caminho, ao caminho dos outros. E quantas pessoas querem andar por estes caminhos? Mas biblicamente, nós estamos falando da Bíblia, também tem o caminho do diabo. Tem o caminho do diabo. Provérbios 15:24 diz: para o sábio, o caminho do céu para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Às vezes eu fico pensando que as pessoas não creem que Jesus vem buscar a sua igreja, ou pelo menos se vive como se não cresce nisso. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, 16 e 25: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é morte. Você já leu a Bíblia hoje, sem ser aqui no culto? Você já orou hoje, sem ser aqui no culto? Você já cantou algum hino da harpa, sem ser aqui no culto? Porque aqui no culto a gente quase já não canta mais. É simplesmente quem está ao microfone, ao ponto de quem está cantando dizendo: gente, vamos louvar em nome de Jesus.
Se a gente não consegue fazer aqui na coletividade e na individualidade, e cada um de nós devemos cultuar a Deus, porque está escrito, Salmo 118, versículo de número 15: na casa do justo ouve-se a voz de júbilo, de glorificação a Deus, porque na casa do justo Deus faz proezas, prodígios e maravilhas. Lá na tua casa é um centro de adoração de Deus, onde Ele pode curar pessoas, onde pode restaurar pessoas e até batizar do Espírito Santo e renovar as nossas vidas. A nossa vida de comunhão com Deus deve ser uma constante, não ter lugares específicos, mas vivemos constantemente na presença de Deus. Mas o caminho do diabo nos leva para distante disso. Mateus 7,13 diz que o caminho do diabo é lá, espaçoso, uma multidão de gente entra por ele. E todos sabem, o final é morte, é inferno. Eu me alegro muito ao ler a Bíblia, porque, por exemplo, em Êxodo 23, 2 e 3, diz assim: não siga a multidão por causa do número, deixando de fazer o que é certo e praticando aquilo que é errado. Porque o caminho do diabo é tão largo, espaçoso, e tem tanta gente andando nele, que a gente pode ser tentado a pensar que eles estão certos. Aí a Bíblia já adverte dizendo: não siga por causa da multidão. Porque a multidão não quer dizer muita coisa, embora as pessoas digam que a voz do povo é a voz de Deus. Mas se o povo não for de Deus, a voz não é de Deus. Para que alguém possa emitir a voz de Deus, tem que ser povo de Deus, estar em contato, em comunhão com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, a sua palavra, e viver em contato com seu Espírito, para que este povo tenha uma voz audível e profética que venha do Senhor Deus. Até porque para isso nós fomos chamados. Nós não éramos povo, nós não éramos absolutamente nada, mas Ele nos resgatou, Ele nos trouxe da potestade das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que nós anunciemos as obras daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E parece que a gente não entende isso. Eu não tenho dom. Mas quem é vaso na mão do oleiro, não importa se tem ou não tem dom, ele sabe que vai abrir a boca por causa do conhecimento bíblico e da vida de oração. Ele será a boca de Deus onde quer que esteja, o nome do Senhor será glorificado. É verdade que nem todos nós poderemos ter a eloquência que outros têm. É verdade que nem todos nós poderemos cantar tão bem como outros cantam. Mas é verdade que se nós estivermos em contato com o Senhor, nós teremos a palavra para dizer ao seu tempo. E Provérbios 25:11 diz: quão maravilhoso é a palavra do seu tempo, é semelhante a maçã de ouro em bandeja de prata. E há pessoas lá fora que precisam de uma palavra. Eles não estão precisando de muita coisa, é de uma palavra. E se nós não tivermos uma palavra para este mundo, quem terá? Se nós, como vasos na mão do oleiro, não tivermos essa palavra ao mundo perdido, quem a terá? Quando a gente compreende que há o meu caminho e eu preciso abrir mão dele, para que eu seja vaso na mão do oleiro e ele faça de mim como ele quer, como lhe apraz. Se eu compreendo que há o caminho dos outros, mas não é isso que me interessa também, eu preciso abrir mão do que dizem as pessoas, do que pensam as pessoas, quando não estão de acordo com a palavra de Deus. Terceiro lugar, o caminho do diabo. E pode ser que muitos de nós, até mesmo dentro do tempo, estejamos nesse caminho, porque João 8,47 diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas só que o Senhor Jesus estava falando para um povo que não queria ouvir. Aí diz assim: por isso que vocês não querem ouvir, porque não são de Deus.
Às vezes uma palavra é o suficiente num culto como esse para que nós saiamos reflexivos ou tomemos uma decisão na nossa vida que nos mudará por todo o tempo. O que faz a diferença num culto como esse, uma confraternização, um congresso, não é o pregador, o cantor que nele está, porque nem precisa disso. O que faz a diferença é da decisão que eu tomo, mediante a presença do oleiro, para que eu seja o barro ou o vaso em suas mãos, mas que eu viva de acordo com o seu plano para a minha vida. Que mudou a vida de Daniel não foi o congresso, é que ele assentou em seu coração não se contaminar. Que mudou a vida de Josué, Caleb, não foi a pregação de Moisés, foi que eles não se contaminaram, eles perseveraram em servir ao Senhor. E essa perseverança na vida cristã, ela não é simples. Porque Paulo diz que tem que ter firmeza, sempre firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo uma coisa, o vosso trabalho não é vão, mas é bom detalhe, se for feito no Senhor. Se há o meu caminho, eu preciso desistir dele, o caminho dos outros, que não me levará onde Deus quer que eu esteja, e muito menos o caminho do diabo. Mas em quarto lugar, existe o caminho de Deus. E o caminho de Deus não é difícil, porque ele se apresentou dizendo assim, João 14,6, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho de Deus é Jesus. E conhecer a Jesus não é somente frequentarmos a igreja. Conhecer a Jesus é uma vida de experiência. É uma vida dia a dia, seguindo a Ele, servindo a Ele. E para isso nós precisamos descer à casa do oleiro, para que possamos entender as suas palavras. Eu amo a Bíblia. O crer vem é pelo ouvir a palavra, não é pelo ler, porque alguém está dizendo, eu leio, mas leio de qualquer forma e da forma que lhe agrada, mas pelo ouvir. Quando é o Espírito Santo que está ministrando, ele confronta os nossos interesses e vontades para cumprir a vontade dele, o interesse dele, que geralmente nos confronta. A palavra de Deus nos mostra que é o caminho de Deus. Mateus 7,14 é estreito, é apertado, mas o conselho de Deus é andar neste caminho. Isaías 30:21, o profeta disse, e ouvirás uma voz atrás de ti, e ela dirá, o caminho é este, andai nele, andai nele. O caminho de Deus é Jesus Cristo. O convite de Deus para todos nós é este, ande neste caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, ande neste caminho que é estreito, é apertado a porta, mas são poucos que entram por ele, mas é ele que leva a vida eterna, é ele que leva a salvação, é ele que leva a vida plena. Irmãos, eu sei que o ser humano tem problema, não é só o jovem, o adolescente, todo ser humano. Mas a avalanche de problemas que está tendo no nosso meio é de impressionar. Não está fora do normal. Eu já disse, todos os dias nós estamos em algum lugar anunciando a palavra. E quantas pessoas em nossos cultos? Idosos, jovens, adultos e, por incrível que pareça, até agora crianças.
com mentes perturbadas. Quantas crianças não temos orado? Perturbadas, desejando a morte de dia e de noite, e até tentando contra a própria vida. Eu não posso crer que isto é normal. Nós precisamos entender que há um embate e uma luta espiritual, e nós precisamos nos posicionar. E o meu caminho não me serve, o caminho dos outros também não me levará aonde Deus quer que eu esteja, o caminho do diabo muito menos, mas o caminho de Deus, Ele nos proporcionará o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Precisa decidir isso. Tem alguém nesta noite que não é crente, que quer andar no caminho de Deus, Jesus, que compreende que o seu caminho não o ajuda, que o dos outros não tem contribuído, e que o do diabo não lhe serve, mas entende que o caminho de Jesus pode levar à vida eterna. Tem alguém assim? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus, fazer uma nova aliança, um novo pacto com o Senhor e tomar uma decisão de vida? Porque não adianta enganarmos a nós mesmos. É você que sabe se o namoro glorifica a Deus ou não. É você que sabe se a vida que tens vivido glorifica a Deus ou não. É você que sabe se os vícios que vivem na prática glorificam a Deus ou não. E se é vícios, já está na cara que não glorifica a Deus. Mas se tem alguém que deseja andar no caminho de Deus, esta é a oportunidade. E eu não me estenderei, meu horário se foi, mas eu estou perguntando se alguém deseja andar no caminho de Deus, esta é a oportunidade. Porque o povo de Judá, por não quererem andar no caminho de Deus, eles diziam: não vamos ouvir, não vamos seguir isso aí. E Jeremias diz: eles continuaram de acordo com seu malvado coração. Todos sabem da história. Todos eles foram para o Egito, e lá foram destruídos, porque 70 anos não são 70 dias. Se Daniel, que foi ainda garoto, lá ele já volta idoso, agora imagine quem já foi uma meia idade à frente. Todos eles ficaram lá, mas que Deus tenha misericórdia de nós, e que como vasos e barro na mão do oleiro, deixemos Ele trabalhar em nós, através de nós, para o louvor e para a glória do seu santo nome. Curve a sua cabeça. Pai querido e eterno, te louvamos por tua santa, poderosa e riquíssima palavra, e te agradecemos pela vida daqueles que a ouviram, e cremos, o Senhor está aplicando a tua palavra aos nossos corações. Senhor, dá-nos da tua graça para que nós não andemos no nosso próprio caminho, que nós possamos ignorar o caminho dos outros, que jamais adentremos pelo caminho do diabo, porque é possível que alguém esteja nele amortecido com uma letargia crônica e não saiba que está nele, porque João disse: até agora está em trevas, não sabe para onde vai, porque o povo estava pensando estar na luz sem estar. Mas que nós adentremos e andemos, e jamais olhemos para trás, para um lado, para o outro, ou nos desviemos do caminho de Deus, mas que nele andemos até o dia maravilhoso do teu retorno, ou de encontrarmos contigo através do arrebatamento, ou que o Senhor nos leve para ti, mas nós queremos estar no teu caminho, porque neste caminho tem graça de Deus, neste caminho tem vitória de Deus, neste caminho tem comunhão com Deus, neste caminho tem
tem tudo que nós precisamos para ser plenos em Ti, e é por isso que Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.